Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato. Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão Alimentec, o podcast que conecta as suas ideias ao seu prato. Me chamo Raíssa, sou estudante de Engenharia de Alimentos da UFRJ e faço parte do projeto Alimentec, Engenharia de Alimentos para a Sociedade. Este programa ele é realizado em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E bom, neste episódio nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O que um engenheiro de alimentos faz? E quais são os requerimentos e oportunidades que ele tem no mercado de trabalho? E bom, para falar desse tema, eu trouxe dois especialistas, assim, que atuam diretamente na indústria de alimentos. Sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem, começando por você, Karina. Legal. Primeiro, Raíssa, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre é a parceria. Meu nome é Karina Costa, eu sou engenheira de alimentos. Eu me formei na Mauá e hoje eu atuo na indústria, né? Eu trabalho na DSM Firmenich, sou responsável por matérias-primas, a parte que nós chamamos de data compliance, e também Latinoamérica. Há quantos anos? Mais de 20. Mais de 20. Bom, também queria te agradecer demais, agradecer a você e a UFRJ. É um prazer muito grande poder compartilhar com essa comunidade acadêmica um pouco da experiência da gente. Eu sou o Alexandre Novak, não sou engenheiro, sou farmacêutico bioquímico, bacharel em Direito, mas atuo na indústria de alimentos há 34 anos, então acho que um pouco dessa minha experiência aqui pode ajudar. Tenho uma história aí que passei por muitas empresas, passei por Nestlé, por Unilever, por Danone, por Mead Johnson, por Mondelez, e desde 2009 eu sou diretor de assuntos regulatórios e científicos aqui na BIA. Nossa, um currículo muito grande. Você vê, olha, Bem aqui a extenso. barba branca, o cabelo branco. Bom, gente, é muito importante a gente falar sobre o que um engenheiro de alimentos faz, mas só que definir essa profissão é muito difícil porque é uma profissão que abrange muitas áreas, como nós temos aqui uma pessoa formada em engenharia, mas também temos um farmacêutico bioquímico. E bom, essa área, ela abrange diversas oportunidades, desde a formulação de produtos até a área de consultoria. E bom, justamente por essa variedade que a gente vai falar hoje. Então eu queria começar com uma pergunta que vai para os dois, né? Por que uma pessoa ela deveria escolher o curso de engenharia de alimentos? Começando por você, Karina, que é formada na área. Legal. Eu vou responder sua pergunta contando a minha história, como que eu escolhi. Então, na época ali de escolher a universidade, eu estava em dúvida, eu gostava de muitas coisas, eu gostava de química, eu gostava de biologia, gostava muito de matemática, eu gostava de física, e aí estava um pouco difícil. Então eu pensava, eu vou para nutrição e meu irmão estudava engenharia. Eu vou para engenharia, para onde eu vou, né? E eu tive a oportunidade, meu irmão tinha um amigo, né, uma amiga que estudava lá na universidade que eu fiz, estudava com ele, e ela fazia engenharia de alimentos. E aí tinha a oportunidade de participar de uma semana de engenharia de alimentos. E, né, super jovem, eu vi aquele mundo, vários palestrantes, eu conheci um pouco da área. Cheguei em casa, falei, adorei, mas por que não outras formações também, né? E aí uma coisa que eu pensei, eu consigo trabalhar em várias áreas dentro da engenharia, né? Sim. Eu consigo, né? Hoje eu estou em regulatório, mas eu consigo trabalhar em P&D, eu consigo trabalhar em várias diferentes segmentos e também no banco. Então eu pensei, eu vou ter emprego, né? A indústria de alimentos é responsável por 10% do PIB, né, do país. Então, essa foi um pouco da minha escolha. Além disso, né, como eu falei, multidisciplinar, a parte de empregabilidade e, enfim, é uma engenharia, eu acho que aí tem muito pela frente. Muito legal. Boa história, Karina. A minha história, ela não é muito diferente da Karina. Um pouco diferente porque eu nunca gostei muito de matemática, então eu sempre me afastei da engenharia. Mas eu tive a certeza que eu ia trabalhar na indústria de alimentos quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, e
eu moro em Jundiaí, sou de Jundiaí, e Jundiaí é a cidade onde nasceu a SICA. E aí o colégio fez uma excursão na Semana das Crianças para a fábrica da SICA. Naquela época a gente podia, era mais fácil de visitar as fábricas do que hoje em dia. E eu, quando eu entrei ali, eu vi aquele, o tomate virando molho, o ovo virando maionese, a goiabada, a marmelada, aquilo me encantou de uma tal maneira. E naquele momento eu tomei uma decisão de que não importasse como, no que, mas que eu ia trabalhar para a indústria de alimentos. E aí, ao longo do tempo, eu descobri, né, que dentro do curso de farmácia, naquela época, você podia fazer a opção pela área de alimentos e nutrição humana. Hoje não tem mais essa modalidade, mas na época você podia optar por uma modalidade. E e sempre tive na minha família toda, sempre teve um viés muito de saúde pública. Minha irmã mais velha é médica, e eu fui fazer o curso de farmácia. E a resposta para você, da sua pergunta, ela vem muito com esse viés de saúde pública. Por que alguém vai decidir fazer uma faculdade de engenharia de alimentos, ou fazer uma faculdade de nutrição, ou vai fazer uma faculdade qualquer outra que tenha a possibilidade de trabalhar no mundo do alimento? Não tem nenhum momento na história da humanidade aonde o alimento não esteve no centro daquele momento histórico. Seja as grandes navegações, seja as conquistas dos impérios, aí a gente está falando de Império Romano, o Império lá do Gengis Khan. Quando a gente foi para a Lua a primeira vez, tivemos que resolver problemas desafios com relação à alimentação. Hoje, infelizmente, em 2026, nós temos 7,5 bilhões de pessoas no planeta e ainda temos em torno de 670 milhões de pessoas passando fome. E o grande problema hoje, o grande desafio ainda continua sendo não produzir mais alimentos, porque hoje a gente sabe produzir alimentos. A engenharia de alimentos, ela deu, e a agronomia também, elas ajudaram demais no salto do que a gente chama de Revolução Verde, quando você teve, aí na década de 50, 60, uma produção, um boom na produção de alimentos. Hoje a tecnologia é muito grande. Mas a gente tem que cuidar desse alimento, porque esse alimento, ele é direito humano, ele é direito universal do ser humano. Comer um alimento seguro, saudável e na quantidade certa. E o engenheiro de alimentos, ele tem esta preparação, ele tem esta vocação. Ele pode garantir essa segurança, como a Karina colocou, seja no desenvolvimento do produto, na produção, no controle de qualidade, no desenvolvimento de matérias-primas. Então, você vai pegar ali as suas habilidades mesmo, do que você gosta, e se o seu objetivo é trabalhar com alimento, coloca isso na frente. As minhas habilidades, aquilo que eu vou aprender na faculdade, eu vou aprender para... Primeira coisa é entregar um alimento seguro para o consumidor. Sim, né? Porque não é só para o consumidor, mas também para a gente, né? Nós somos consumidores, exatamente, nós somos consumidores. Eu vou falar um pouco de mim também, né? Porque eu fiz curso técnico em alimentos, então, assim, para eu escolher esse curso, eu fiquei meio em dúvida, porque tem a nutrição também, né? Porque no curso técnico... Que é muito legal. Sim, é muito legal. No curso técnico a gente vê essa parte da nutrição básica, né? Essa questão também do quanto a gente deve consumir de cada alimento, né? Mas só que eu não queria muito para esse lado da bioquímica, né? Eu queria mais uma coisa voltada para tecnologia, né? Que é uma área muito, muito interessante, né? E bom, falando em áreas, né? Eu queria perguntar para você, Ale, quais são as áreas que esse profissional pode atuar? Em todas elas, né? O que vai permitir que o engenheiro de alimentos atue dentro da área de alimentos é ele aprender o idioma do alimento. Então, é entender profundamente o que é comida, o que é alimento, o que é alimentação, quais são as dificuldades associadas à alimentação. Recentemente eu estava num fórum sobre desnutrição. Desnutrição é um caso gravíssimo, né? Ainda hoje, uma em cada 10 pessoas no planeta Terra
vão sofrer de alguma DTA, doença transmitida por alimento. Isso é um Sim. número da OMS. Então, quais são esses riscos? Se você entender este idioma, entender o que significa a comida, o lado técnico da comida, o lado humano e o lado emocional da comida, né? Porque eu me lembro, você deve lembrar também, na pandemia, todo mundo falava: o que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia? Vou fazer um churrasco, né? Tem uma escritora americana, o nome dela é Kelly Kennedy Fisher. Ela tem um livro que chama A Gastronomia e Eu, e ela tem uma frase nesse livro que é fantástica. Ela fala assim: primeiro a gente come, depois a gente faz todo o resto. Então, o engenheiro de alimentos, o estudante da engenharia de alimentos, quando ele domina esse idioma do alimento, ele pode trabalhar em qualquer área. Ele pode trabalhar na linha de produção, ele pode trabalhar no RH, sem Sim. problema nenhum, porque ele vai contratar pessoas para trabalhar com o alimento, ele vai saber ter essa sensibilidade no ouvir, no escutar, no falar. Ele pode trabalhar no desenvolvimento de produto, ele pode trabalhar na área de sustentabilidade, ele pode trabalhar no banco, como a Karina colocou, Em vendas. em vendas, em compras. Então, assim, é um universo muito grande. O importante mesmo é a relação que ele vai desenvolver, o aluno, a aluna, com o idioma, com a linguagem do alimento. Isso é importantíssimo. Sim, é a base, né? A base, É a base de qualquer coisa. Além de gostar também da área, né? sem dúvida. Porque eu também escolhi esse curso porque eu gosto muito da área, eu me apaixonei de verdade, muito pelos profissionais que eu conheci durante o técnico e os que eu tô conhecendo agora também, né, na graduação. Falando sobre conhecimento técnico, né, que você puxou, Karina, quais são as habilidades, além desse conhecimento técnico que a gente necessita e é fundamental, que um profissional ele precisa ter para poder se destacar no mercado de trabalho? Bom, eu acho que a engenharia, ela te prepara com uma base técnica muito forte, né? Você sai de lá e você sai super robusto. E aí, ao longo da sua carreira, você vai recheando, né, o seu currículo de acordo com as habilidades também que você sente que falta em você, que você gostaria de aprimorar. Então, um exemplo para mim, né, e que o Ale participa um tanto, né, um tanto grande, é a parte de comunicação. Então, saí, né, da faculdade e eu vi que eu falava difícil demais. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a diretora de marketing um dia virou e falou: "Chama lá a Karina que ela vem com a legislação grifada e ela explica com maçãs", né. Então, como que eu melhoro isso? Ok, a Karina explica com maçãs, mas para mim não estava suficiente, né. A gente fala, a área de alimentos ela é muito colaborativa. A gente fala com muita gente, a gente fala, com o presidente da empresa, a gente fala com a produção, a gente fala com finanças, a gente fala com marketing, a gente fala com o fornecedor, a gente fala com o consumidor, então, cada público, a gente tem que adaptar a comunicação. Então eu falei: "Preciso melhorar minha comunicação". Fui fazer um curso de oratória, me ajudou, era um curso que não era tão curto, eu acho que me deu alguma base, comunicação é uma coisa que sempre estou investindo, eu quero sempre aprender mais e mais. Mas uma coisa que eu fiz em paralelo com isso foi dar aula. Então, faz 8 anos que eu dou aula. Eu dou aula na Mauá, o Ale também dá e outros colegas também. Eu acho que me ajuda muito, né, a estruturar o pensamento, a ir para reuniões hoje na empresa, né, sempre de uma maneira, mais organizada. O que que eu vou fazer naquela reunião? Tá todo mundo comigo, né, todo mundo que precisa tomar uma decisão. Então, outra habilidade. Como é que eu tomo decisão? Porque, eu tomo decisão meio na loucura, eu tenho os elementos técnicos, eu tenho as pessoas que precisam estar envolvidas na tomada de decisão. Então, comunicação, como que eu fiz? Eu fiz cursos, estou sempre estudando e eu resolvi dar aula. Eh, Outro ponto, como que eu resolvo meus problemas? Como é que eu melhorei a minha tomada de decisão? Então, legal, sou engenheira, eu vi uma necessidade em alguma época da minha vida ali que eu precisava melhorar em relações governamentais, aí eu fiz um MBA em relações governamentais, e em outra parte da minha vida, né, agora eu falei: "Eu preciso melhorar em business". Aí fui fazer um doutorado em administração, e minha tese foi em tomada de decisão.
para ficar um pouquinho, né, mais gostoso, depois que eu terminei, né, a tese foi bem complexo, né, 4 anos aí bem intensos, eu fui dar aula disso, de tomada de decisão. Então, tenho muito que aprender ainda, mas é isso, como eu vou recheando, né, as coisas que eu preciso na minha vida, eh, assim, da onde eu tiro a informação e como é que eu testo se eu aprendi. Então, o dar aula para mim é sempre, vou lá dar uma aula para ver se eu consigo passar informação, né, se foi legal. E foi completamente fora da minha zona de conforto, porque aí eu já não estava dando mais aulas, em regulatórios ou em relações governamentais, estava dando aula de tomada de decisão para finanças, para contabilidade, foi um desafio bem grande para mim. Eh que mais? A parte de curiosidade, ter muita paciência, né, ter muita humildade. Então, conecta, seja humilde, calma, né, você tem um baita CV, mas vamos todo mundo na mesma mesa, a gente tem o mesmo objetivo, ninguém faz nada sozinho, né, Ale? Não. Absolutamente Ainda nada. mais na Nada, indústria de nada. Então, alimentos. assim, né, eu falo: "Ah, eu estudei isso", poxa, mas é que nem Fórmula 1, tem uma pessoa lá correndo, mas tem uma equipe enorme atrás dessa pessoa. Então tem o meu Sim. time na empresa, tem meu time lá em casa, que é a família, né, tem meus amigos, né, tem toda a minha rede, então construir essa rede é muito importante também. Eh, bom, liderança, você não precisa ter o título de líder para liderar, um tema, um projeto. Então, assim, quem tem essas habilidades, essa pessoa se destaca e ela é lembrada aí para uma promoção. Então, eu acho que são esses pontos, né, Ale? Fui Não, não, tudo aprendendo muito bem aí. colocado, Karina. De uma forma mais sintetizando um pouco o que a Karina falou, a gente sai da faculdade com um monte de conhecimento na mão. Sim. Como é que eu faço para transformar esse conhecimento em sabedoria, né? Porque conhecimento hoje é uma coisa, se tem uma coisa democrática na humanidade hoje, é informação, é conhecimento, né? Eu falo também nas aulas, né? Nós mandamos cara para a Lua com um computador que tinha 3 andares, 4 andares, mas ele tinha 10% da capacidade do celular que eu tenho no bolso hoje. E eu não consegui ver ninguém ainda até hoje que conseguiu mandar alguém para a Lua com este celular. Então como que você faz para pegar tudo isso, né, que você aprende, esse conteúdo, esse conhecimento, e transformar isso em sabedoria? Aprender a entender o problema, descrever problemas é uma necessidade muito importante. Treinar sobre isso, porque hoje a gente tem muito pressa. Então, se alguém chega e fala assim, a internet aqui não está funcionando bem, alguém vai falar assim, então tá bom, coloca um roteador mais poderoso ali. Mas será que é o roteador? Talvez não. Então, este exercício de pensar, ele é fundamental para complementar esses conhecimentos, porque às vezes a gente precisa de mais conhecimento. A gente só precisa saber o que a gente faz com o que a gente já sabe. Exatamente, a comunicação é a base de tudo, né? Ainda mais na nossa área, como eu já tinha falado, né? E assim, eu acho que eu tô entrando na faculdade agora, né? Eu percebo muito isso, muito pelo meu projeto de extensão, né? Que é esse programa, que é o Conexão Alimentec, que assim, a gente tem que se mostrar mais presente ali, tanto para faculdade quanto para a sociedade. E assim, nosso papel também, além de se mostrar presente, é divulgar essas informações, né? Porque a gente também tem muita pressa e tem pressa em relação também às informações, né? E bom, falando sobre os desafios, Ali, né? O que que você acha que era necessário há 20 anos atrás que hoje em dia é diferente? Há 20 anos atrás, as coisas elas eram mais hierarquizadas, vamos dizer assim. Então, o processo de tomada de decisão, do qual a Karina é mestre e doutora, ele era um processo de tomada de decisão mais fácil. Você não tinha que trabalhar com tantas variáveis como a gente tem hoje. O mundo era menor. Ele não é, A gente tem mais informações ele fáceis. já era uma aldeia global, mas ele não era tão grande assim, então conectado como ele é hoje, e ele é Sim. conectado e ele é sensível. Você vamos lembrar, nós estamos passando agora por um período de uma guerra no Irã, e tem lá um estreito de 30 quilômetros que está comprometendo, impactando na vida do planeta. Então,
Antes, essas questões elas não eram tão próximas da gente. E o processo de tomada de decisão, ele era mais hierarquizado. Você tomava uma decisão com menos variáveis e com mais, elas já vinham mais mastigadas. Hoje, você está tomando a sua decisão no mesmo tempo que o teu chefe, com o chefe do teu chefe, com o chefe do chefe do teu chefe. E as coisas estão acontecendo assim, numa velocidade muito grande. Então, o que muda nesse tempo é a necessidade de você ter um profissional, e aí é para qualquer área e é para a vida, que tem um senso crítico muito forte, senso crítico muito aguçado. Ele tem que pegar aquele mundo de informações que está na frente dele, de variáveis, saber limpar, dizer, isto daqui não vai fazer parte do meu processo de tomada de decisão, isto daqui sim, isto aqui secundário, isto importa para ele, eu vou considerar, mas não vai importar para mim. E tomar a decisão em relação à sua área, mas também saber que a sua área vai impactar a área do outro. Vai impactar supply chain, vai impactar marketing, vai impactar todo mundo. Então, senso crítico. E aí algumas pessoas falam também senso de urgência. O senso de urgência mais no sentido de saber o que você vai fazer primeiro, Sim. né? Mas o senso crítico, ele é fundamental. A gente vive num mundo, né? O pessoal gosta de dar nomes. Eu até anotei aqui, né? Hoje eles falam que o mundo é bunny. Ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então imagina você viver num mundo desse sem um senso crítico, de dizer isto eu não vou considerar, aquilo eu não vou considerar. É difícil. Né? É muito difícil, é quase impossível. Então, a diferença de 20 anos para cá é a necessidade de você ter um senso crítico aí mais aguçado. Não que a gente não tivesse que ter, mas que as variáveis... A brincadeira hoje é um pouco mais complexa. Sim, essa questão geopolítica, ela mexe muito, né? Tanto que a gente falou isso no nosso primeiro episódio, né? De como isso afeta a produção em larga escala, né? Perfeito. E também em outros setores, né? Até o custo de vida também, né? Fica mais caro, né? E bom, Karina, eu queria que você me falasse sobre como você enxerga o futuro da profissão. Para mim, eu fui recheando, né, minha carreira, meu currículo, a minha vida, ao longo desses 20 e poucos anos, né? E nem todas as oportunidades, ou a maioria das oportunidades, eu não estava 100% pronta. E aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? Vai. Não perde a oportunidade, alinha com a pessoa, né? Fala, ó, eu preciso de ajuda, peça ajuda. Tenha humildade, né, de preciso de ajuda. Conversa com as pessoas, crie sua rede, né? Então, então, primeiro ponto, não espere estar pronto, 100% A gente pronto. nunca tá pronto pra nada, E né? aí eu tenho uma história interessante. Quando eu fui trabalhar na Kellogg's, há muito tempo, eu lembro o meu chefe falando assim, bom, você vai cuidar de Mercosul e Chile, e você tem espanhol? Eu falei 2 palavras. Sim, eu sei 2 coisas em espanhol. E ele falou, ok, tudo bem para você? Tudo bem para mim. Corri. Então, corri atrás e valeu muito a pena, né? Línguas é muito importante. Então, a gente está aqui no Brasil, Latinoamérica, a gente tem muito contato com todo mundo ali. E mundo globalizado, inglês, espanhol, super importantes. Experiências variadas. Então, tô aqui, né, com a Lê, a Bia, junto com a universidade. Então, eu tenho o pé na universidade, eu não parei de estudar, eu tô na indústria, eu tô na associação, eu tô com meus amigos, eu tô em tudo quanto é lugar que eu consigo, né? Assim, também a gente tem Surfando. tempo limitado, né? A gente tá no esporte, faz amigos no esporte. Então, é isso, faça a iniciação científica, mantenha o contato com a associação, que é muito importante, com empresas também, enfim, faça a sua rede. Ninguém faz nada sozinho, de novo, né? A gente precisa muito das pessoas e é muito mais divertido quando está todo mundo junto. Sim. O professor Yuval Harari,
daquele livro Sapiens, ele tem um livro que chama 21 Lições para o Século XXI. Nesse livro, em algum momento, ele fala algumas ponderações, algumas afirmações. E uma que ele faz é acerca de que não existe mais fome, não deveria existir mais fome no mundo. E ele está certo. Quando a gente pega tudo aquilo que a gente produz de alimentos versus a população do planeta, não era para a gente ter 670 e pouco milhões de pessoas passando fome. Então a fome hoje, ela não é pela falta de alimentos. A fome é uma questão política e humanitária. Nem econômica, mas não é. O futuro da engenharia de alimentos, assim como outras muitas profissões, vai passar, tem que passar, e eu espero que passe, por um processo de formação de profissionais mais humanizados. Pessoas que busquem o sucesso na carreira delas, busquem as compensações na carreira, seja compensação financeira, seja um diploma de um doutorado, um pós-doutorado, uma carreira internacional, não importa, mas em que momento algum esqueça que é parte de um grupo de mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Então a gente vai precisar que essas pessoas, esses profissionais, se formem um pouco mais humanizados. Ah, mas então vocês não são pessoas humanas? Não, a gente tem esta humanidade, a gente tem isso, mas nós somos parte de uma geração que ela foi muito treinada para prover. Eu sou do tempo que a inflação era 3,33% ao dia, não tinha emprego quando eu me formei, era um outro país, era um outro mundo. A gente ouvia assim, olha, você tem que fazer uma faculdade para se formar, arrumar um bom emprego. Sim. O que é um bom emprego? Né? Agora, hoje, essas questões já estão superadas. E não estou dizendo que está mais fácil hoje do que antes, pelo contrário. Mas a gente vai precisar de pessoas que peguem tudo isso que está à disposição delas e levem para um lado mais humano. Não esqueçam, não deixem de se humanizar, de pensar que se estou aqui, aquilo que eu faço, que eu falo e que eu produzo, deveria ter como principal objetivo ajudar o próximo, ajudar o meio ambiente, ajudar seja lá quem for. Essa questão do mais humanizado mesmo é muito importante, né? Porque é aquilo, a gente lida com pessoas o tempo O inteiro. tempo todo. Em qualquer processo, né, da cadeia produtiva de alimentos, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, é muito importante ter esse olhar, né? Karina, eu queria que você também me desse, assim, alguma dica, né, para quem vai ainda entrar nesse mercado. Dica? É. Bom, A gente tem uma boa para dar para ela, mas eu dou. pode dar. Leia Gibi da Mônica. Nossa, Leia, dica. Leia mais Gibi da Mônica. Obrigada. Aí vamos lá, obrigada. Essa é uma história verídica, tá? O Ale me passou a cola aí, então. Eu acho que é amar o que faz, sabe? Acho que a maior, né, acho que a maior dica, e essa semana eu estava lá na empresa, e eu estava com um colega falando exatamente sobre engenharia de alimentos, ele é engenheiro de alimentos, e aí ele falou assim, o que você seria se não fosse engenheiro de alimentos, né? E aí eu falei, pô, mas eu amei fazer engenharia de alimentos. Eu tenho, assim, né, muito... Eu adoro melhorar processo, eu adoro implementar indicadores de performance, né, para pôr o departamento em outro nível, etc. Então, a dica é, faça o que você gosta. E se você não gosta, mude. Não tem problema, né? Então, eu acho que é isso. E divirta-se. Vai fazer suas coisas, né? Eu lembro quantas vezes, né? Nós somos juntos por Nordeste. E os fiscais também gostam de esportes. Então, é um repertório de... Exato. você veleja, gosta de velejar? Eu também. E é isso. Eu lembro que uma vez eu fui no Ministério da Agricultura em São Paulo e não sei o que foi. Ele falou de cachorro. Olha meu cachorro. Ele, olha o meu cachorro. Então, é isso. As pessoas, né? Elas têm uma vida. Sim. Por trás. Faça o que você ama. E se você não faz isso, você não vai conseguir ser engenheira nunca. A história do Gibi da Mônica é a seguinte. A gente trabalhava junto na Danone, aí tinha lá um problema de pressão e temperatura num tanque de leite.
Aí no dia seguinte a Karina chega para trabalhar com um livro mais ou menos, tinha acho que umas 7.500 páginas, um livro assim. Eu olhei aquilo e falei, "Ih, não vai conseguir resolver, né? Aí a gente saiu para almoçar, tinha uma banca de jornal na frente da loja, do prédio. Eu entrei, comprei um gibi da Mônica e falei, Karina, é assim que você vai resolver. Anos depois, ela me liga de Brasília, fala, Ale, eu entendi agora a história do gibi da Mônica. Eu falei, entendeu? Então me conta. Ela falou, a gente tem que esfriar a cabeça de vez em quando, porque a tendência da gente é sempre assim, é mergulhar muito naquilo, Sim. né? Mas a gente não pode esquecer que a vida não é feita da engenharia, da matemática, da química, da física e da biologia, né? A vida é feita de muitas outras coisas. Uma dica que eu dou para você gosta de cozinhar? Não. Então aprende. Sabe por quê? Porque se um dia você for trabalhar numa empresa que faz molho de tomate, por exemplo, sabe qual vai ser a diferença da cozinha da sua casa? O tamanho da panela. Então, se você sabe fazer o molho de tomate, preparar uma carne, um macarrão, fazer um purê, fazer um suco, fazer um doce, um soufflé, uma mousse na sua casa, você vai começar a ver que são aqueles fundamentos que você aprendeu na faculdade. Sim. Só que eles vão para uma outra escala. Então, assim, aprenda a cozinhar, dê risada, erre na cozinha da sua casa. Você pode errar, na fábrica também, mas ali é bom. Você vai, além de aprender a cozinhar, você vai ver como você vai se socializar com as pessoas. Dá uma lidinha no gibi da Mônica também de vez em quando, vai para a praia, presta atenção como as pessoas celebram a vida com comida. Então, celebra a vida com comida também. Curiosidade. Aprenda, leia coisas que envolvam a alimentação, envolvam a comida, o alimento, mas que não tenham muito a ver com a engenharia. Vai ler a história de como Napoleão inventou a maionese, o Gengis Khan inventou o leite fermentado. Tudo isso vai fazer com que você se torne um profissional mais completo. Sim. Tá? Porque você vai estar ali olhando o produto, mas tudo que acontece em volta, tudo que trouxe você até aqui. Sim. Isso é muito importante mesmo, né? Também muito porque, assim, eu tô no início da faculdade, né, como eu já falei, então, assim, a gente sente muito essa pressão, de que tem que mergulhar a fundo nos estudos, e a gente acaba esquecendo um pouco da vida, né, que a gente também tem que viver. O churrasco de vez em quando faz bem. Sim, e aquilo também, né, a mesa, né, une pessoas, o alimento une pessoas. Une pessoas. Isso é muito importante. E na universidade também, né? Tá estudando. Aquela paradinha, vamos todos conhecer uma empresa. Conecta com o que está estudando. Muito importante ter a prática junto com. Sim, a prática junto com a teoria é Exatamente. essencial. E peça ajuda. Estamos aqui, estamos na ajuda. indústria. A gente adora ajudar. Visita, né? Visita Não, com técnica certeza. e etc. Vou Super. pedir muita ajuda de vocês no futuro, pode deixar. Bom, gente, hoje nós pudemos compreender o que um engenheiro de alimentos faz e o leque de oportunidades que ele tem. E também além da sua importância na indústria de alimentos. E se você ficou curioso para saber mais sobre o que o engenheiro faz ou saber as suas áreas de atuação, você pode entrar nas redes sociais do Alimentec, que a gente tem tópicos ali no nosso Instagram que a gente fala muito, e também nas redes sociais da Bia. Eu gostaria de agradecer a vocês, nossos convidados. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Querem fazer mais algum comentário? Não, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito legal estar com vocês, né? Parceria com a Lê aí já de anos. Muito bom contribuir, né? Sempre. Conte muito comigo, né? Com o que precisarem. Também agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. É realmente muito importante. Fez falta para mim no tempo de graduação. Então, valorizem, né? Quem está assistindo aí, valorizem esse trabalho e sigam contando com a gente para tudo que for do alcance da gente aqui. Tá bom? Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que está ouvindo ou assistindo. Compartilhem o episódio, marquem as redes sociais do Alimentec da Bia e fiquem atentos. Até o próximo. Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato.